Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a você pelo apoio que tem sido dado ao canal, você que tem assistido os vídeos, tem deixado seu like, tem compartilhado com seus amigos e familiares. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, receba a notificação e compartilhe também essas informações com aquelas pessoas que você deseja libertar do sistema religioso. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, vocês que já me assistem, que de uns 15 a 16 vídeos para cá eu mudei totalmente o estilo de mensagem, eu mudei para muito melhor. E assim, eu não tenho feito uso de livros apócrifos para mostrar para você que a religião é uma farsa. Eu não tenho feito uso de livros apócrifos, nem do livro que eu tenho aqui como Filhos do Éden e outros livros que eu tenho aqui na minha estante. Então eu tenho feito uso somente das cartas de Paulo. E claro, pegando também algumas coisas dos livros históricos, tipo Mateus, Lucas, Judas, ok? Pedro, Tiago, Marcos, Lucas, João, né? Atos, ou seja, e o Antigo Testamento. Mesmo que caducado já o Antigo Testamento, ainda pode ser tirada muitas coisas para poder torcer o que eles distorceram. Ou seja, eles distorceram, então eu vou torcer. Ou se era distorcido, eles torceram, então eu estou distorcendo. Ok? Se era certo e eles torceram, eu estou retorcendo, no caso. Espero você ter entendido isso. Então, eu tenho abordado agora o Evangelho da Graça, do qual traz plena libertação para todos aqueles que ouvem, mas somente para aqueles que creem. Então, hoje eu queria pensar com você a respeito das duas naturezas da qual nós temos. Uma é a terrena, a outra é espiritual. Adão, quando ele decidiu não obedecer a ordem que lhe foi dada pelo Criador, a desobediência de Adão acometeu todos os seres humanos que viveram até antes do sacrifício de Arruxo no madeiro. Então, o que eu quero que você pense comigo: ninguém naquela época precisou aceitar Adão para que a desobediência de Adão, para que eles pudessem sofrer as consequências da desobediência de Adão. Nenhum deles ali precisou aceitar Adão para receber as consequências da sua desobediência, ok? Da mesma forma, quando Yahushua veio e morre lá no madeiro, ele não precisa que você o aceite para que os benefícios daquela obra realizada por ele no madeiro seja sobre você. Assim como Adão passou a todos os homens, assim também foi o que Yahushua fez. Ele não precisou da sua permissão nem da minha. E aí você vê, né, no sistema eles pedindo para as pessoas aceitarem, mas tudo bem. Então, o que eu vou falar aqui é algo muito forte, mas é muito forte mesmo. E se você estiver em pé, sente. Você anote, porque meu intento aqui é fazer um vídeo rápido. Assim, eu nem queria abrir aqui, eu queria falar de cabeça, mas eu vou ter que abrir. O que são as obras da carne? Se você abrir lá em Gálatas 5,17, começa no 16, aí você vai vendo, aí no 17 ele está completando a relação a lista das obras da carne, das obras relacionadas. Então, inveja, glutonaria, bebedice, porfias, ciúme, ira, peleja, lascívia, facções, dissensões, dissimulações, ou seja, coisa semelhante a essa. Idolatria, feitiçaria, avareza, tudo isso são obras da carne. Quer dizer, a avareza, ela é
idolatria. Segundo Colossenses, né? Avareza, que é idolatria. Então, qual é o meu intuito aqui? Se você é um eleito do Criador e hoje se encontra em Umbanda ou macumbaria ou no espiritismo ou em qualquer uma outra das religiões ou evangélica, mas você é um eleito do Criador, não importa se você está na igreja evangélica, não importa se você está no espiritismo, na macumba, no tráfico, não importa se você é assassino, se você é do Criador e anda segundo as obras da carne, você não receberá o galardão que está disposto para todo aquele que andar segundo o Espírito, ok? Mas você não perde a sua salvação. E é aí que os cristãos me odeiam, é aí que eles me odeiam mesmo. Mas eu estou aqui só para dizer a verdade. O que acontece? Se você perguntar a um cristão que se converteu há 10, 5, 20, não importa quantos anos ele tenha hoje de convertido à religião, ele vai dizer para você qual era o estilo de vida que ele tinha antes. Ok? Só que, por que ele se converteu? Porque ele era um eleito. Essa é a visão deles. Porque aqueles que se converteram eram aqueles a quem já tinha sido predestinado pelo Pai para se converter à religião. Só que aí quando ele se tornou filho, a partir do momento, em que ele entrou pela porta dessa religião e disse: eu aceito Jesus, não. Aquela palavra ali que ele lhes deu o poder, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Arro, aquilo ali se encontrava ainda no período debaixo da lei. Aquilo ali foi uma palavra que foi destinada para aquele povo que se encontrava debaixo da lei e que ele sim precisaria receber o sacrifício daquele que veio como oferta. Eles sim precisavam receber, aceitar. Eles tinham que abrir mão dos seus atos, das suas obras, dos seus rudimentos, ou seja, das suas doutrinas, das suas filosofias humanas, e aceitar de uma vez por toda aquele que veio lhes salvar. Porém, nós já nascemos depois do sacrifício do madeiro. Nós já nascemos debaixo do novo céu e da nova terra. Não no antigo céu, do qual Yahushua mesmo falou que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqueles céus passaram, e tudo quanto havia sido escrito sobre ele na lei se cumpriu. Não passou nenhuma vírgula, nenhum tio. Tudo quanto foi falado sobre ele no Antigo Testamento foi cumprido por ele. Por isso ele disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele cumpriu tudo. E lá no Apocalipse, João revela que agora ele viu um novo céu. Está no passado. Eu não estou vendo, eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque João alcançou esse momento em que os pactos mudaram. Mas tudo bem. Então, se você perguntar para esse cristão, ele vai dizer que ele era um predestinado a ser salvo por Jesus. Mas a condição que ele vivia antes não fez com que ele deixasse... ele era filho do Criador mesmo antes de se converter. É o que ele vai tentar te explicar. E de fato ele tem razão nesse sentido. Só que ele não se tornou um filho no momento em que ele adentrou pela porta da religião e lá disse assim: eu aceito Jesus. Não tem esse conceito de você ou eu aceitarmos. Ok? Primeiro ele disse que não fomos nós que os escolheste, mas ele nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu. Porque eles tentam impor uma ideia de um livre-arbítrio. O livre-arbítrio eu tenho para decidir o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, o que eu como ou o que eu deixo de comer. Mas não
no âmbito espiritual. Eu não decido se eu me salvo ou se eu me perco. Nesse âmbito eu não tenho livre-arbítrio. Adão, ele pôde muito bem, ele tinha livre-arbítrio para comer. Nesse campo, nessa dimensão, sim, tenho livre-arbítrio. Mas eu não tenho livre-arbítrio com relação ao campo espiritual. Então, a comida é sólida. Talvez você não suporte, mas suportai-me um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. 1 Coríntios, se eu não me engano, 11, versículo 2 e 3 por ali. Então, o que o Criador fez enviando o seu Filho foi reconciliar com ele o mundo. Aí a religião vem dizendo assim a respeito da comunhão. Meu amado, o mundo inteiro, com o bem e com o mal, está em comunhão com o Criador. Nada foge do controle dele. Tudo quanto hoje existe, existe nele. Sempre foi assim. Antes o homem estava separado do Criador por conta do pecado de Adão. Porém, o pecado que Adão trouxe ao mundo foi removido pelo segundo Adão. E o que o segundo Adão fez tirando o pecado? Ele deu vida. Adão trouxe morte e o segundo Adão trouxe vida. Ok? E ali em Coríntios 5, 18 e 17, ou 18 e 19, que ali o Criador está reconciliando consigo o mundo, porque vai dizer assim que tudo provém dele. E aí no 19 ele estava reconciliando, ele estava no Filho, reconciliando o mundo com ele. O mundo que havia sido desconciliado dele por conta do pecado de Adão, agora por conta do sacrifício do Filho, estava se reconciliando novamente com ele. Então o que eu vou falar é realmente muito forte mesmo. Você que é eleito, não sabemos quem é. Por isso Paulo disse: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Porque se eu olhar para um espírito, eu vou dizer que ele é um perdido. Mas eu estou olhando segundo a carne. E se ele for um eleito do Criador, mas ele estiver lá no espiritismo, você acha que ele vai perder a salvação? Nananina, não. Uma vez salvo para sempre no Espírito, ele vai deixar de quê? De receber o galardão. Aí você diz assim: eu sirvo ao Senhor 50 anos. E aí você está me dizendo que essa pessoa que está no espiritismo, ou que está no candomblé, ou que está no tráfico, ou que está na boca de fumo, ou não importa onde que ela esteja, ou ela matou, ela vai se salvar? Se ela for uma eleita, se essa pessoa for um eleito do Criador, ele se salvará. Aí você vai falar: é injusto. Não, não é. Por isso existe o galardão. O galardão é somente para aqueles que andam segundo o Espírito, fazendo aquilo que o Salvador demonstrou que nós devemos fazer, por meio de Paulo. Então, os cristãos, eles não conseguem compreender isso. A minha mãe, ela faleceu ano passado. As obras delas, apesar de ela ter, assim, falar dos filhos e não ter papa na língua, melhor dizendo, ela tinha um coração muito bondoso. Aí ela morreu sem o Jesus que a religião oferece. Segundo a religião, ela está perdida no inferno e nunca mais eu a verei, se eu for um eleito. E se eu estiver dentro da religião e não for eleito, e ela que está lá fora for uma eleita, você acha que o que ela fez na carne é suficientemente para poder tirar ela daquilo que o Salvador conquistou para ela? Ok. Nessa carne aqui não há poder para tirar a minha ou a sua salvação. Ok? Romanos 7, de 15 em diante. Vamos dar uma olhadinha para ver o que Paulo fala? Romanos 7. Lembrei disso aqui.
Olha só o que Paulo diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Em algumas versões vai estar assim: o que eu faço eu não aprovo. Ou seja, o que o Salvador fez por mim e por você, o Salvador, ele disse que ele era a ressurreição e a vida. Todos que estavam em Adão estavam o quê? Mortos o quê? Espiritualmente, ok? Posso ouvir isso? Posso ouvir você dizer que todos que estavam debaixo do pecado de Adão estavam mortos espiritualmente? Aleluia! Todos os que estavam debaixo do pecado de Adão estavam mortos espiritualmente. O Salvador falou para Marta: eu sou a ressurreição, ou seja, ele ressuscitou todos os que estavam mortos espiritualmente. E a vida. E quando ele fala a vida, ele está dizendo assim: eu sou a ressurreição, os mortos viverão. Lembra lá daquele sepulcro? Deixa os mortos enterrar os mortos. Ou daquele, deixa os mortos enterrar os mortos, que ele falou. Então assim, ele ressuscitou todos que estavam mortos em Adão, espiritualmente falando, ok? A primeira ressurreição se deu no campo espiritual. Quando ele diz que ele completou sua vida, ele morreu, tirou o poder da morte, venceu a morte. E todos os que antes haviam morrido e ficavam lá na sepultura, aguardando a vinda daquele que haveria de libertá-los do poder da morte, hoje não mais, porque ele destruiu a morte. E o que ele deu vida, e aqueles que são dele hoje morrem, é como bola de ping-pong. Aqui, bola de ping-pong. Morreu, desceu e voltou vivo. Para onde? Para o paraíso, os eleitos. Não fica mais na sepultura, segundo o segmento religioso que tem aí, que ensina que eles ficam dormindo, amortecidos ali, no esquecimento, sem lembrança, sem memória, sem obra. Isso sim, no antigo pacto. No novo pacto, no pacto da vida, a lei do Espírito da vida nos livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Então hoje quem morre no Salvador não fica mais retido nos aguilhões da morte, na não existência, mas deixando esse corpo, é logo revestido de um novo corpo de glória. Então, vamos ver o que Paulo diz assim, aqui, 16 do capítulo 7 de Romanos. Vou ler de novo 15, capítulo 7 de Romanos 15, ok? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aqui, essa lei que é boa não se refere à lei de Moisés, que era lei de condenação, que era lei de morte, mas essa é aquela lei que se encontra aqui no mesmo capítulo, no capítulo posterior aqui, bem do ladinho. Eu vou ler aqui: porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo está se referindo aqui à lei do Espírito, não à lei de Moisés, a lei do Espírito ressuscitado, do Espírito de Yahushua, não do Nazareno, não de Moisés, mas do Espírito. O Espírito que ele se refere é Yahushua, porque ele diz assim: a lei do Espírito da vida. Quem é o Espírito da vida? Yahushua. A vida veio ao mundo, e os homens, a luz veio ao mundo, né? E ele era luz. A vida, né? Ele era a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida também. E tem aquele que ele era a vida, que estava entre os homens amaram mais a morte, as trevas. Aí o 17: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado é o quê?
o desejo da carne de ir contra os princípios estabelecidos pelo Salvador, pelo Criador. Ok? Aí ele diz assim, o 18: porque eu sei que em mim, isto é, aí ele se corrige, porque eu sei que em mim, em mim não. Porque Paulo ele não se via segundo mais a carne. Paulo aqui ele está fazendo uma correção. Em mim não, porque eu não sou carne, eu sou espiritual. Ele veio e me deu vida, e a vida que ele me deu está aqui dentro desse corpo de carne. Então Paulo ele se corrige aqui. Olha só a correção que ele fala, que ele faz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Entendeu aí? Pegou? Então o que acontece? Olha só o Paulo separando as naturezas. Em mim, não. Quem sou eu? Eu sou o Espírito vivificado. Eu sou o Espírito que foi justificado. Eu sou aquele que foi... Paulo falando ali com aqueles. Nós já nascemos assim. Nós já nascemos vivificado, com essa carne morta. Essa carne, quando o Salvador nos olha, quando o Criador nos olha, ele não nos vê vivo na carne, ele nos vê vivo espiritualmente. Você tem que saber separar as naturezas, e é uma coisa da qual os cristãos ainda não aprenderam. Você tem que olhar não segundo a carne, porque quando você olha segundo a carne, você só vê imperfeições, você vê corrupções, e você vê abominações, e você vê tudo que não é agradável ao Criador. Então, quando você se vê segundo a carne, olha o que Paulo fez aqui, ele fez uma correção. Calma aí, em mim não, no meu espírito eu sou perfeito, no meu espírito eu sou justificado, no meu espírito eu sou puro, no meu espírito eu sou igualmente aquele que verteu o sangue na cruz. No meu espírito eu sou livre, eu sou abençoado, no meu espírito. Então Paulo ele se corrige, em mim não, na minha carne, nessa carne que anda comigo. Então esse é o diabo do qual nós temos que, é o diabolo, que vem da palavra grega diabolo, que anda conosco todos os dias, se opondo contra os princípios do Criador. Então você pensa assim, é injusto, eu estou na religião há tantos anos, eu sirvo a Deus, eu lavo o banheiro, eu limpo o banco, eu fico na porta, eu abro, eu fecho, eu oro, eu jejuo, eu passo óleo ungido, eu faço vigília, eu tomo santa ceia, eu fui batizado. Não é por obra, simplesmente por fé. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, olha só o que Paulo está fazendo, ele está separando a natureza. Ele diz que o mal, o primeiro ele fala aqui, o 18, isto é, na minha carne não habita bem algum, beleza, bem nenhum. Aí aqui no 20, o pecado que reside em mim, que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou seja, ele agora está falando do espírito, que tem essa carne como companhia. Ele não tem como se desvencilhar dela, e aonde quer que ele vá, essa carne que deseja todo o tempo pecar, porque ela não se converte, está com ele. E o que ele está dizendo aqui? Olha só pessoal, pega isso, porque isso aqui vai te ajudar a entender a natureza espiritual e a natureza terrena. Olha o que Paulo está dizendo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço.
Mas ele está dizendo o quê? Olha só, vou ler de novo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu. Opa, aqui Paulo fez uma separação. Paulo, ele não se vê segundo a carne como os cristãos vê, que todo o tempo eles têm que ficar se corrigindo de coisas, de erros que eles cometem, porque a todo tempo eles estão, tá salvo, tá perdido, tá perdido, tá salvo, tá perdido, 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 perdido. Aí faz um negocinho, tá salvo, tá perdido, tá salvo, tá salvo, tá salvo, tá salvo, tá salvo, tá perdido. Não é assim. O que o Criador fez por você, ele não é igual a mim e você. Ele fez uma vez para sempre. Então olha o que Paulo está dizendo aqui. Não sou eu quem faço, mas o mal que habita nessa carne. Paulo está separando. Essa carne aqui, por mais que ela me leve a errar, ela vai me trazer consequências aqui, mas ela não vai me trazer condenação eterna. Essa carne não tem poder nem autoridade para tirar a salvação de nenhum daqueles que são filhos do Eterno. Essa carne não tem poder nem autoridade nenhuma para tirar você do caminho da eternidade. Porque se for assim, o Salvador fraquejou, porque ele disse que ele despojou a carne. E despojar é lançar longe. Ele fez isso por mim e fez isso por você. Por isso é que eu tenho a certeza da minha salvação e não titubeei, nem titubearei nisso. Tenho a plena convicção de que errando e acertando sou salvo, porque não depende das minhas obras, mas depende da obra que ele realizou no madeiro. E o que ele fez no madeiro se resume em tudo. Tudo se resume no que ele fez no madeiro. A salvação não é por obra. Tá salvo, tá perdido, tá perdido, tá salvo, tá salvo, tá perdido, tá perdido, tá salvo. Não. Olha o que Paulo disse assim. Olha, não sou eu que faço, eu, o espiritual, porque todos os eleitos de Deus, os filhos de Arro, todos os filhos de Arro, no Espírito, querem fazer o bem. É do Espírito querer fazer o bem. Mas a carne milita o tempo todo contra o Espírito para que nós não venhamos fazer aquilo que seja do melhor proveito. E aí você vê, tem traficante que vai se salvar? Tem. Eu não estou aqui para dizer que eles são certos e os cristãos são errados. Não! Não importa se você é cristão ou se você é bandido. Quem é dele é dele. E aquele que andou segundo as suas obras não vai receber galardão. Não receberá o galardão. Vamos ver aqui. Gálatas 5. O 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ok? Quem anda no Espírito não vai satisfazer os desejos da carne, prostituição. Aqui ele está falando, quem anda no Espírito do Altíssimo, ou seja, quem anda na ressurreição que recebeu do Filho, porque Ele nos deu vida. Hoje, se hoje nós já nascemos vivos, foi porque Ele nos deu essa condição. Ele nos deu o seu Espírito. E Ele hoje tem nos revelado a sua palavra através de pessoas pequenas. Então olha isso aqui. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então assim, agora olhando aqui, olha só, quem está debaixo do Espírito não anda
quem está guiado pelo Espírito não anda debaixo da lei. O andar debaixo do Espírito aqui é andar sem nenhum comprometimento com ordenanças, preceitos, doutrinas, que se tornaram rudimento, que era filosofia de homem. Ok? Então Paulo está dizendo aqui que quem anda segundo o Espírito não está sujeito aos costumes e tradições religiosas do judaísmo ali na época. E hoje seria de todas as religiões que se encontram no nosso planeta, nossa Terra plana. Então, e os que são guiados, e os que não estão guiados pelo Espírito, eles andam segundo a vista, segundo a carne. A religião, tudo quanto eles fazem, por exemplo, os judeus, no Antigo Testamento, tudo quanto eles faziam, tudo, Páscoa, Yom Kippur, tabernáculos, festa de lua nova, sábados e todos os outros costumes comemorativos que eles realizavam, eram simbolismo de coisas que estavam para acontecer. Tudo aquilo era sombra. Porém, a realidade já chegou, mas o povo quer continuar na sombra e não quer vir para a realidade. Desperta tu que dorme. E aí, tudo quanto eles faziam era no âmbito físico, era visível. E na religião dos dias de hoje, o Salvador morreu por mim e por você, e ele nos batizou quando? Lá no madeiro. Romanos 6, 3. Não sabeis vós, romanos, que todos nós fomos batizados na morte, no madeiro lá do Salvador? Todos nós lá fomos batizados com ele. Ok? Então, a religião, ela precisa externar isso simbolicamente para fazer com que a pessoa perceba, porque eles vivem no campo físico, eles não vivem no campo espiritual, que é o que temos em nós e que está salvo. Essa carne não está salva. Essa carne não está salva e, detalhe, não se salvará. E mais ainda, aí você fala assim, então quer dizer que eu posso fazer tudo quanto eu quiser? Pode. Mas aqueles que são dele não vão fazer o que você está pensando que você pode. Porque assim, todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, aliás, mas nem todas me convêm. Por que não convém? Porque não é do princípio do Criador. Ou seja, aquele que nos deu o seu Espírito, nos deu também controle, autocontrole, domínio próprio, mansidão, ok? Então, olha só, continuando aqui o Gálatas. Ora, as obras da lei, né? As obras da lei, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aí quando você passa assim num terreno ou em algum lugar e você vê manifestações religiosas de candomblé ou de qualquer uma outra religião, tudo aquilo ali é obra da carne. Tudo aquilo ali é obra da carne. Aí eu digo para você, se tiver algum filho do Eterno ali, algum filho de Yahweh ali que for predestinado para a salvação, mesmo estando ali, ele não perderá a sua salvação. Porque não é o Espírito que está ali, porque isso é obra da carne. E a carne não tem poder para condenar a mim e a você, porque ela está morta. A única coisa que está viva para o Criador em mim e em você é o Espírito. A carne está morta. Mesmo que você se submeta a uma porção de coisa, essa carne aqui, o morto não pode fazer nada. Da mesma forma que o morto para a gente não pode fazer nada, tudo quanto você faz na carne, você mesmo colhe. Porque o Criador ele nem vê. Ela está morta. Vamos dizer assim que ele nem vê. A única coisa que ele vê é uma igreja justificada por aquele que verteu o sangue por ela. Então, continuando. Feitiçaria, inimizade, porfias, iras, discórdia,
dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Yahweh os que tais coisas praticam. Esse herdar o reino aqui, é aí que as pessoas pensam que é de, se eu andar segundo essas coisas aqui, eu vou perder o reino. É por obra? Aqui são obras da carne. É por obra que você vai se salvar? Não. É por fé. Só que esse herdar aqui é dizendo para mim e para você que a eternidade para aqueles que são de Yahushua já começou. A eternidade para os que são de Yahweh já começou. Só que muitos deles já não desfrutam, porque ainda se encontram em seus próprios princípios. Mas para aqueles que compreenderam o Evangelho da Graça e que se submeteram ao Evangelho que foi revelado a Paulo, já vivem na eternidade. Ok? Então, o que é esse herdar aqui? É deixar de usufruir da paz, da justiça, de todos os benefícios do qual eles poderiam colher aqui ainda nessa vida, para quando vier a plenitude da eternidade. A carne está morta. Ela não pode te condenar. Também, você pode fazer o que você quiser? Pode. Agora, você vai colher as consequências. Mas você não deve fazer o que você quer. Você deve se submeter ao Espírito e colher a justiça, a paz, a alegria. Porque, vamos ver aqui, aqueles que são de Yahweh, porque quando eu falo isso, os cristãos, então quer dizer que você está apoiando quem vive fora da religião. Eu não dou apoio, eu só estou mostrando a verdade, que não depende da religião para ninguém se salvar, como está escrito aqui. Paulo disse, não sou eu, mas o mal, o pecado que habita em mim, ou seja, essa carne que eu carrego comigo é que me faz errar. Ok? Mas o meu espírito detesta e desaprova as práticas da carne. A mesma coisa acontece comigo. Acontece com todos aqueles que hoje vivem debaixo do Evangelho da Graça, que vivem na graça do Salvador. Então, vamos ver mais um texto aqui, continuar o texto aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, ou seja, aqueles que andam segundo a carne vivem debaixo de feitiçaria. Quem? O espírito dele? Não, a carne. Aqueles que não dá vazão para o espírito, vai dar vazão à carne, vai viver na idolatria, na feitiçaria. Mas os que vivem segundo o espírito, o que eles escolhem? Olha o que eles escolhem. Os que andam segundo o espírito, olha que coisa maravilhosa que Paulo deixou para mim e para você, que o Salvador nos deixou. Olha só, mas o fruto do espírito é amor. Se você andar no Espírito, você vai colher, isso é fruto. Você vai ter e também vai colher. Amor, alegria, paz, isso aqui é herdar. Quem anda debaixo da carne, não herda isso aqui, não usufrui disso aqui, não tem isso aqui. Não tem as qualidades daqueles que andam segundo o Espírito, não tem as benéficas daqueles que andam segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne vai andar segundo as paixões do mundo, bebedice, glutonaria e muitas coisas, tudo carne. Nada é demônio, nada é Satanás, nada é diabo, tudo carne. Mas aqueles que se submetem ao Espírito, que coisa maravilhosa! Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por que não diz contra estas coisas? Aqueles que assim praticam é do reino. Aqui diz que ficarão fora do reino, né? Talvez alguém botou isso aqui mal intencionado. Mas tudo bem. Porque isso aqui não veio de Sedex direto para mim e para sua mão. Passou pela mão de alguns líderes religiosos, padres, maçons,
né, da elite da época. Então, fidelidade, mansidão, domínio próprio, 23. 24. E os que são de Yahushua crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, viu como não é herdar literalmente a vida eterna? Ali não fala de vida eterna. Ali fala da justiça que o reino estabeleceu para aqueles que andam segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito tem que demonstrar amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito têm esse fruto e colherão desse fruto. Porque quando você dá um fruto desse para alguém, você tem um retorno. Agora, e os que andam segundo a carne? Não, né? Que texto maravilhoso que Paulo nos deixou. Aí ele diz assim: se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Mas o interessante é que aqueles que estão com o Salvador mataram a sua carne. Porque ele matou essa carne. E você, agora estando nele, você reconhece que você luta contra os desejos dessa carne todos os dias. E você precisa vencê-la. Todos os dias você luta e vence. Isso tem sido uma constância nos meus dias hoje. E não porque eu sou filiado de alguma religião, não faço parte de nenhuma delas. Mas como que eu venço? Na palavra que foi revelada a Paulo. O Evangelho da graça. O Evangelho que traz libertação, que traz luz ao entendimento, que liberta as mentes, que quebra sofisma, fortaleza, filosofias. Então, isso aqui é uma arma poderosa para destruir sofismas e fortalezas que foram colocadas em nossas mentes. Então, vamos continuar aqui. Aí ele diz: se vivemos no Espírito, também andemos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando-vos uns aos outros e invejando-vos uns dos outros, ok? Aí se você abrir sua Bíblia lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, 17, bom, mas aquele que se une com o Senhor é um espírito com ele. Bom, o Salvador, ele despojou a carne no madeiro, nos deu o seu espírito. Hoje nós já nascemos com esse espírito dentro de nós. Todos os que nasceram após o seu sacrifício já nasceram assim, ok? E todos os que compreenderam e ouviram a voz se tornou um com ele. E aquele que se tornou um com ele se torna praticamente um ser com domínio, com mansidão, com revelações para poder libertar aqueles que se encontram dentro de doutrinas que aprisionam. Porque estar com ele é estar garantido. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ou seja, quando você se une a ele, você se tornou um só com ele. E aí você vê na religião: está salvo, está perdido, está salvo. Que união é essa? Que unidade é essa? Eu não consigo me separar de mim mesmo. E se eu me tornei um, e se eu me uni a ele, eu me tornei um com ele, como que eu consigo ser separado dele? Por causa do quê? Do que eu pratiquei na carne? O que eu pratico na carne eu colho
eu sou açoitado, eu sou disciplinado. Tudo quanto você fizer na carne, você vai sofrer a correção. Você vai colher as consequências. Agora, o seu espírito, ele erra? Não. O nosso espírito, ele não erra. Porque o nosso espírito, ele é perfeito no Criador. Eu queria olhar com você um outro texto que se encontra em Colossenses. Primeiro Romanos 6. Romanos 6 diz assim, sabendo isto, que fomos, Paulo está falando, olha só, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Ou seja, esse corpo aqui, tudo quanto ele faz aos olhos do Criador está destruído. Está destruído. Isso não vai te separar do amor dele. O que te separará? Morte, perseguição? Não, nada. Obras da carne? Não. Obras da carne vai fazer perder a salvação? Não. Só não vou receber o galardão do qual ele tem para aqueles que andaram segundo o Espírito, semeando amor, semeando paz, semeando alegria, semeando longanimidade, trazendo harmonia. Mas para aqueles que vêm com o intento de bagunça, chacota, coisas carnais, não perderão a salvação, porém não receberão galardão. E aí que está a justiça. Lembra lá daquela parábola daquele que saiu colhendo, que saiu recrutando trabalhadores para a sua vinha e pegou um de manhã e esse trabalhou o dia inteiro e no final ele recompensou todo mundo de forma igual? O que trabalhou mais ficou indignado, achando que havia sido injusto. Não há injustiça da parte do Criador para nós. Por mais que você, eu estou há 40 anos servindo e fazendo e acontecendo, evangelizando, entregando folheto, pregando. O ladrão na cruz não viveu igual você. E nem por isso deixou de ser salvo. Mas ali foi um esse. Meu amigo, ele é o mesmo, só quem mudou é você. Só quem muda somos nós. Nós é que pensamos assim com a mente limitada. Ok? Porém, ele, na sua presciência, já havia escolhido aquele ladrão como seu servo, como seu eleito predestinado para a vida eterna. E naquela hora ali ele reconheceu porque ele era um eleito. Por que o outro não reconheceu? Porque não era. Porque se fosse, não ia depender do que ele fez, como não dependeu do que o outro ladrão fez. Não dependeu do que o ladrão fez. Dependeu de que aquele ladrão era um escolhido. O outro ladrão, ele não se arrependeu porque não era um escolhido. Se você for escolhido, nada pode te separar, nem você, nem sua carne. Ainda que eu suba o céu, lá está, eu desço, lá está. Se tu é dele, ninguém te separa dele, nem você mesmo. Eu não quero. Ele te quis. É isso que você tem que entender. Colossenses, que eu falei, Colossenses. Porque aqui ele despojou a carne, destruiu para que nós não servimos mais o pecado como escravo. Colossenses. Eita, tá difícil abrir aqui. O 10. Também nele estáis aperfeiçoado. Quem? A carne? Não. A carne não presta. E você vê os cristãos, por isso que está perdido, está salvo. Está salvo, está perdido, está perdido, está perdido, está perdido, está salvo, está salvo, está salvo. Por quê? Porque olham segundo a carne. Se você aprender a olhar segundo o Espírito, você vai andar e você vai obedecer muito melhor ao Criador. Você vai perder o medo porque não há nada. Olha só, também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade.
ok? Aí diz assim: nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos de homem, ou não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Iarro. Então, não é por obra. E nenhuma das obras que você fizer só se perderá os que não são eleitos. E não adianta eles virem: a religião é o caminho que vai te ligar, que vai te levar ao Criador. Não, o caminho é o Filho. E o Filho não andou por dentro de religião. Aí, agora você vem aqui comigo, chega mais perto. Abre sua Bíblia em Efésios 2. Vamos pegar o 5, 6, o 7 e o 8. E diz assim: estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Olha só. Qual era a condição do povo antes? Mortos. E o que ele disse para Marta? Eu sou a ressurreição. Ou seja, ele deu vida a esse povo que estava morto, para que esse povo que estava morto agora pudesse crer. Porque morto não pode crer. Morto não tem fé. Ok? Aí ele diz assim: olha só, por que ele precisou ressuscitar os que estavam mortos em Adão? Para que eles recebessem fé. Ok? Estando nós mortos, Paulo está falando com os seus contemporâneos da época. Estando nós mortos em nossos delitos e pecado, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Yahushua, pela graça sois salvo. Ok? 6. E juntamente com ele nos ressuscitou. Paulo e os de lá. Nós já nascemos ressuscitados, porque nascemos séculos depois. Então, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Yahushua ungido. Agora olha o 7. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, agora a nós, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Yahushua ungido, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, de Yahweh, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, as obras da carne poderiam salvar alguém? Então você vê que no Espírito você não tem obra. As obras são da onde? Da carne. No Espírito você tem o quê? Fruto. E as obras da carne? Elas podem trazer condenação? Elas podem trazer salvação? Não, muito menos condenação. Então é pela fé. Mas eu falo isso só para que você tenha a compreensão do tamanho engano do qual vocês estão inseridos. Mas eu hoje, por meio dessa palavra revelada a Paulo, que agora foi revelada a mim também, revelada a você, espero que isso traga libertação para a sua mente e traga felicidade, paz, alegria, gozo no Espírito, e que você possa não mais se ver segundo a carne. 2 Coríntios 5,16. Só a primeira parte do versículo, irmão. 5,16. Assim que nós daqui por diante, ou seja, antes da cruz não, depois da cruz, do madeiro, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Quando você olha para alguém segundo a carne, como eu disse, você condena, porque você vê corrupção, fraqueza, imperfeição, defeitos, ok? Você só vê coisas negativas olhando para o físico. Mas se você olhar para um eleito e você mudar, em vez de você olhar para a pessoa e apontar os erros dela, você olhar e dizer, aquele ali é um eleito, você vai estar
fazendo a vontade do Criador. Porque tem uma passagem aqui em Gálatas que diz assim, se mordeis e devorais uns aos outros. Deixa eu ver aqui. Mordeis e devorais uns aos outros. Eu acho que é isso, Gálatas 6, né? Não dá tempo de procurar aqui não, que eu não marquei. Ele diz assim, se mordeis e devorais uns aos outros. Ou seja, o que é o morder? O orgulho, o egoísmo, a altivez, o ciúme, a inveja. Isso é uma mordida. E que aos poucos vai devorando. Aos poucos vai devorando. Ou seja, a fofoca, dissensões. Isso que Paulo fala ali, facções. Quem aí não fez parte de igrejas que, essa família aqui, ela fica com o pastor, essa outra família aqui, ela fica com o vice-presidente do pastor, e assim sucessivamente, grupos. Isso são facções dentro da própria religião, e não é diferente nos dias de hoje. Então, para finalizar, eu quero ler um textozinho aqui, um verso, se eu achar, né? Que como eu fiz isso aqui, assim, sem anotar nada no caderno, eu simplesmente abri e estou falando aqui. Deixa eu ver se é o 13. Aqui, o Hebreus 5, 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir somente o bem, mas também o mal. Não para discernir somente o bem, mas também o mal. Então, que você possa discernir direitinho e olhar não segundo a carne, mas olhe segundo o Espírito, porque a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Segundo a carne está todo mundo perdido, até você. Até nós que somos eleitos, estamos perdidos se olharmos para a carne. Mas como não depende de mim nem de você, a salvação Ele conquistou e nos deu. Ele nos deu. E hoje eu demorei para aceitar. Eu demorei para aceitar aquilo que me foi dado gratuitamente. Por isso Paulo fala, né? Nós não recebemos o Espírito. Quando ele fala do Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito do Criador, ele quer dizer o quê? O Espírito ali é no intuito de quê? Eu não recebi doutrinas do mundo, mas eu recebi a revelação, a doutrina do Espírito do Salvador. Ou seja, eu recebi a palavra do Salvador. Eu não recebi palavras que vêm do mundo, doutrinas do mundo, mas a doutrina do Criador, do Salvador. Então, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito do Criador, para discernir todas as coisas. Porque o homem natural não compreende, mas o homem que é espiritual entende, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, para você, eu deixo essa mensagem, a paz de Yahushua, um beijo no coração e até a próxima, pessoal.